Ela conquistou os holofotes da Times Square, sendo considerada a melhor vendedora da Prudential a nível Brasil. E hoje ensina como você pode mudar resultados da sua empresa através das vendas. A minha convidada de hoje é Dani Martins, uma mulher que eu admiro demais. Uma mulher que me transmite garra, determinação, vitória, sucesso. Uma pessoa com essência, que eu sinto humildade, resultado, verdade. E que privilégio, Dani, poder conviver contigo, receber os teus conselhos, me sentir desafiada por você. E hoje, te trazer aqui no meu podcast, Saia do Rascunho com Fernanda Toccheto, para que muitas empresas, muitos negócios possam se inspirar na tua trajetória, nas tuas vitórias. Você com viradas incríveis na tua carreira, hoje, CEO da tua própria empresa, pega papel e caneta, porque se isso ficar no rascunho, aí não tem, né, gente? E escreve aí, porque eu tenho certeza que vão ser dicas de diamante que ela vai entregar nessa mesa. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. E que bom te receber aqui. Obrigada, Fê. É um privilégio, uma honra, um prazer poder estar aqui compartilhando um pedacinho da minha história. Obrigada também pelas palavras. Me sinto lisonjeada e eu estou aqui para contribuir de coração aberto e ajudar o maior número de pessoas aí que estiver nos assistindo e nos ouvindo. Conta comigo, vamos embora. Vamos embora. Preparadíssima. Começa contando um pouquinho, então, da tua história. Eu gosto porque o podcast ele tem como objetivo hackear a performance, os fundamentos, os princípios, o caminho para que as pessoas tenham acesso. Como? De que forma? Tá. Né? Pessoas conseguiram fazer isso. Então, essa é a minha missão com o podcast. Para que não fique no rascunho. Observe, modele, aprenda. Então, eu considero que a história traz muito da nossa vitória. O que a gente faz com a nossa história. Sim. Eu quero conhecer, eu conheço, mas eu quero que eles possam conhecer um pouquinho da tua história. Legal, Fê. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar da minha história, mas vou tentar resumir. Você já vai treinando os 18 minutos? Já vou treinando, eu vou ter que dar uma palestra de 18 minutos. Isso E esse é o maior desafio, né? De quem gosta de falar, gosta de contar histórias. Mas a minha trajetória é com vendas, né? Eu me descobri vendedora muito cedo. E até o Joel, uma coisa que ele fala, né? Que o talento, ele deixa rastros. E muito cedo, assim, eu tinha muita facilidade de comunicação. Não que isso seja uma característica fundamental para sucesso em vendas, ela é importante, mas ela não é fundamental. Mas eu percebi uma vontade, uma facilidade, uma habilidade muito, muito já existente em mim quando eu precisei vender por uma necessidade. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, sou de família muito simples, família pobre, da periferia de São Paulo. E quando eu tinha 14, 15 anos, nas férias, eu tive uma ideia. Eu falei, nossa, eu preciso ganhar um dinheiro, né, para fazer alguma coisa, para eu ali pagar um dentista, para eu poder comprar um shampoo diferente. Era esse nível do meu objetivo naquela época. Aí eu falei assim, bom, meu pai tinha um amigo que vendia umas revistinhas para colorir. Eu falei assim, se eu pegar uns kitzinhos e vender nos comércios, eu acho que vai ser muito fácil, né? Porque que pessoa que não vai comprar um kitzinho de revista por R$5? E ali eu consegui ajudar uma instituição de crianças com câncer, porque eram eles que faziam os kits de revista. E, ao mesmo tempo, eu também ganhava uma comissão. Então, a cada R$5 eu ganhava 2, 3 ia para a instituição de criança com câncer. Eu pensei, se eu vender 20 kits por dia, eu ganho R$40 por dia. Em 10 dias, são R$400. E eu trabalhava numa empresa nessa época já, numa loja de lingerie no estoque. E eu ganhava R$270 por mês. Aí eu pensei assim, gente, mas se eu vender 20 kits por dia, R$400, eu ganho em 10 dias. E às vezes eu fico o dia inteiro trabalhando, durante o mês inteiro, para ganhar R$270. Não, então realmente essa carreira é próspera, né? Mas assim, com uma visão ainda muito limitada do que poderia ser vendas, do poder que vendas têm de transformar a vida das pessoas. Eu não entendia, ainda eu tinha facilidade, mas eu não tinha clareza que aquilo era um talento e que eu tinha muita felicidade e alegria de fazer aquilo. E aí o tempo foi passando, eu fui pensando em outras profissões que não tinha nada a ver com vendas e foi tudo dando errado.
Aí eu pensava assim, gente, mas será que eu não presto para outras coisas, né? Eu queria ser enfermeira, eu queria ser veterinária, queria ser outras coisas que não tinha nada a ver com vendas. Aí, aos 19 anos, eu fui fazer uma entrevista para ser secretária do diretor de uma empresa. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que a moça do RH pediu para mim foi para preencher um perfil comportamental. Aí eu preenchi, nunca tinha feito aquilo na vida, não sabia o que que era, preenchi. No final, ela analisou alguns dados, me chamou e falou assim: olha, Dani, você não serve para ser secretária. Esse não é o seu perfil. Você nasceu para ser vendedora. Aí eu falei: sério? Ela falou: sério. Ela falou: a gente tem uma vaga de vendas aqui. Você quer? Só que assim, o salário fixo é bem mais baixo, mas você pode ganhar comissão. E assim, não é que eu queria, é que era tudo que eu tinha naquela alternativa, naquele momento. Então eu falei assim, tá bom, eu quero. E ali, aquele impacto de ter tido o primeiro momento de autoconhecimento e de olhar coisas sobre mim e de me reconhecer dentro daquela análise de primeiro impacto de autoconhecimento, eu fui me descobrindo como alguém que nasceu com um talento e que também precisou ser desenvolvido. Mas é isso. E aí, depois disso, veio toda uma trajetória com vendas que foi transformadora e já tem 17 anos essa trajetória. Meu Deus. Eu olho pra ti, Dani, assim, e o Joel que me diz, Fer, conversa muito com a Dani, olha pra carreira da Dani, porque eu vejo você fazendo muitas coisas. Eu vejo você uma mulher fora da curva, assim. Mãe, esposa, presente, cuida de ti, cuida da família, os teus hábitos, a espiritualidade, né? Vejo você superando resultados, né? Você, como eu comecei falando, né? Conquistou os holofotes, eu acompanhei tudo de perto, assim, aquela emoção. Mas a gente sabe que isso vem com trabalho, isso vem com muita entrega, isso vem, né? Aí no último ano eu vi você criando a tua própria empresa e à frente em 2 negócios. Como você dá conta? Como você faz tudo isso acontecer? A culpa bate para Dani também? Como é isso na tua vida? Ai, é um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio. E assim, é uma construção, sabe, Fê? Porque eu me desafio sempre, assim. Eu sempre acredito que a gente pode ser melhor do que o que a gente é. Só que os maiores aprendizados que eu tive na vida não foi no topo da Times Square, né? Quando eu recebi o reconhecimento por ter sido campeã de vendas de uma das maiores empresas do mundo, que é a Prudential. Foi no Vale da Dúvida. Foi na dor. Foi em meio a lágrimas, a momentos sombrios que eu precisei decidir não desistir. Porque a vida prova os nossos desejos, os nossos sonhos, sabe? Então, e assim, a Dani é humana e eu tenho uma série de coisas que eu precisei destravar ao longo da minha vida e que eu continuo precisando destravar para eu atingir lugares que eu ainda não cheguei e que eu entendo que eu não cheguei ainda porque existem coisas que eu ainda preciso aprender, outras que eu tenho que destravar. Mas foram muitos processos que eu vivi ao longo desses últimos 17 anos de carreira, de desenvolvimento como pessoa, como profissional. Mas acho que a base, né, aquilo que eu aprendi lá com os meus pais na infância, as crenças daquilo que realmente importa, que eles me mostraram e que eu vi dentro da minha estrutura familiar, sobre a importância da família, a importância da fé, a importância da gente não negligenciar coisas que são de fato essenciais em prol só de um resultado. Não que o só é pouco, né? Eu não menosprezo o resultado que eu atingi, mas ele teria um valor muito menor para mim se eu tivesse perdido ao longo dessa trajetória e dessa busca por essa conquista, se eu tivesse perdido outras coisas que para mim também são muito importantes, como família, relacionamentos, amigos, a essência, né? Não esquecer de onde eu vim. Hoje eu fiz um post sobre isso, falando o que eu aprendi no topo do Times Square. Eu aprendi que, primeiro, não foi ali que eu fui campeã. Eu fui campeã nos momentos mais difíceis, que eu senti dor, que eu chorei. Quando eu perdi minha mãe, no meio da minha meta ali de ser campeã, minha mãe faleceu. E eu precisei lidar com a falta dela e com não desistir do meu sonho. Então, nas estradas, né, indo para os clientes, chorando, né? Fico até emocionada de falar isso, mas
chorando de saudade da minha mãe, mas fixa no meu objetivo, sabe? Porque era por ela também. E era para honrar também o nome dela. E era para honrar a mãe que ela foi para mim e de ter me construído uma filha forte, capaz de passar, inclusive, por esses momentos mais desafiadores da vida, inclusive a falta dela, né? Então, a construção, ela acontece muitas vezes, na maior parte das vezes, ela acontece no vale, ela não acontece no pico. E o que tira a gente do vale é a clareza que a gente tem que ter de onde a gente quer chegar e a humildade de aprender rápido o que fez a gente chegar no vale e o que vai tirar a gente de lá. Porque a maior parte dos vales que a gente cai é a gente mesmo que se coloca. Então, quanto mais rápido a gente aprende o que me fez chegar ali, mais rápido a gente constrói o nosso próximo pico. E quanto mais clareza a gente tem de onde a gente quer chegar, mais forças a gente tem para levantar e não desistir da jornada. Então, assim, é um desafio. Envolve dor, envolve lágrimas, mas também envolve vitória, envolve chegar no topo e cravar nossa bandeira e deixar a nossa marca. Então, é aquela dor que é a dor da vida, é a dor do valer a pena, sabe? Uhum. E como mãe, é um desafio. Eu tenho 2 filhos, você sabe, eu tenho a Juju de 4 anos, o Guilherme de 3 meses. E eu sou apaixonada pela maternidade, por viver essa intensidade, por educar. Eu estudo sobre educação de filhos, eu estudo sobre o poder da palavra de uma mãe, do poder de profetizar sobre a vida de um filho. Não sou uma mãe perfeita, estou muito longe de ser. Gostaria de ter muito mais tempo com eles, mas eu me esforço muito. Meu marido está aqui, ele sabe disso. Eu me esforço muito para ser o mais presente possível. E conto com uma rede de apoio, porque tem coisas que sozinho a gente não consegue fazer. Mas é óbvio que às vezes bate a culpa, é óbvio que às vezes eu choro. Tu é normal também. É normal, eu sou normal também. Outro dia eu cheguei em casa, 11h30 da noite, muito cansada. Minha filha estava acordada, me esperando. E eu abracei ela forte, falei, filho, eu tava com tanta saudade de você, eu queria te dizer que, olha, hoje eu precisei trabalhar até muito mais tarde, mas foi muito difícil para mim, porque eu sei que você precisa de mim. E ela falou, mas tudo bem, mamãe, eu entendo, eu te amo, e a gente ficou ali abraçada uns 5 minutos, e eu chorei, porque eu falei, meu Deus, eu queria ter vivido isso, né, mais vezes no momento do meu dia, mas não deu, porque eu tinha coisas muito importantes para resolver. Mas é isso, eu tento lidar com a verdade, eu tento dizer para ela o porquê, sabe? Uhum. Essa palavra, a verdade. Compartilhar o sentimento, né? Sim. Trazer para a mesa, falar sobre isso, alivia muito e constrói, né? Constrói uma criança forte, constrói um adolescente, constrói... Não, e para ela entender o porquê. Por que a mamãe tá ausente? Porque é por nós também, é por sonhos que a gente tem, é por coisas que envolvem completamente ela, ele, meu marido, e desejos profundos do meu coração de realizar coisas que eles estão completamente envolvidos, sabe? Uhum. Então, dentro do meu escritório, eu tô fazendo um cantinho para os meus filhos. Vai ser um cantinho deles, porque eu quero levar eles para lá, eu quero que eles vejam o propósito da nossa empresa, o que a gente faz, e que eles participem disso de alguma maneira, sabe? Que lindo. Eu acho importante. Que lindo. Enquanto você falava, eu pensava, aonde a Dani quer chegar? Eu quero continuar construindo uma trajetória que cause impacto na vida das pessoas. Eu descobri que quanto maior é o nosso sucesso e as bênçãos que a gente recebe, maior é a nossa responsabilidade de ser um canal de luz para outras pessoas. Então, tudo que eu vivi e tudo que eu, com a ajuda de Deus, consegui superar, e foram muitas coisas, muitas dificuldades ao longo da minha vida, e todas as glórias, né, dos holofotes aí, me traz muita responsabilidade de dizer assim, como que eu posso então agora iluminar o caminho e a vida de outras pessoas? Como que eu posso com a minha empresa fazer com que outras empresas prosperem? Mas não é só a empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Toda empresa que quer ter um time de inside sales altíssima performance, que quer ter uma máquina de vendas, né? Que todo mundo fala sobre construir a máquina de vendas dentro de uma empresa, e é o que a Sales Prime faz e ajuda as empresas a construírem. Só que a máquina é formada de pessoas, e pessoas não são máquinas. Então, a nossa missão como Sales Prime é ajudar o vendedor a atingir a máxima performance dele e se tornar um campeão de vendas e da vida, e, consequentemente, a empresa ser beneficiada disso. Mas sempre olhar primeiro para o indivíduo e para a venda humanizada, não só para números, porque não é tudo, não é tudo que é só números, né? Não é só então, não é só sobre números.
Então, esse é o propósito da minha vida, que se estende para a minha empresa, que se estende para todas as pessoas que a gente quer atingir com a nossa influência. Uhum. Surgiu a Sales Prime. Qual o teu objetivo? Você acabou de compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Essa vivência, essa experiência, essa trajetória, tantas pessoas que você já treinou, mentora de tantas pessoas. Eu vou te perguntar algumas coisas bem técnicas. Pode assim. perguntar. Posso, eu né? adoro. Características de um vendedor que tu sabe que vai dar certo. Que características esse cara tem? Tá. Tem uma primeira que é muito importante. Eu tô falando do vendedor de alta performance mesmo, sabe? O cara que vai ter resultado acima da média. O que tá aqui com a gente é isso aí. Que quer ter resultado acima da média. Primeira coisa, tem que ter vontade. Do quê? De vencer. Tem que ter fome. Fome. Ontem eu dei um treinamento para uma empresa e a gente está reestruturando toda a área de Inside Sales dele, uma grande empresa aqui do Brasil. E eu falei assim, olha, tem muita água. A empresa está abundante de água. A pergunta é, vocês têm sede? Você tem sede? Então, o cara tem que ter vontade. Ele não tem que estar conformado com a média. Ah, a média é quanto? A média é 6? Ele tem que pensar em 8, 9 para cima. Tem que ter muita vontade. Outra coisa, ele tem que estudar. Ele tem que entender sobre técnica avançada de vendas. Ele não pode ficar no lero-lero e no blá-blá-blá. Comunicação assertiva, persuasão inteligente, técnica avançada de vendas. Esse cara tem que ter autoconhecimento, ele tem que saber no que ele é bom. Pontos fortes, descubra seus pontos fortes. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. Ele tem que saber o que é bom, porque autoconhecimento é o primeiro passo de qualquer progresso na vida. Primeiro passo, você tem que saber no que você é bom, no que você é forte. E depois ele tem que ter gestão emocional. Por quê? Porque, cara, vender é um desafio. E no mesmo dia que você vai fechar um negócio maravilhoso, multimilionário, que você vai valer o ano de comissão, no outro dia você pode perder um grande negócio ou você pode contar com um negócio que não fechou. Então, a capacidade de autogerenciar, as emoções, é um grande diferencial competitivo para um vendedor. Então, vontade, dominar a técnica de vendas, ter autoconhecimento e ter autogestão emocional. Estudar muito e aproveitar os seus pontos fortes no jogo. Exatamente. Tem que estudar. Uhum. Vender é uma profissão das mais promissoras que existem. Uhum. De cada 5 bilionários do mundo, 3 vieram do berço de vendas. Bilionários do mundo vieram do berço de vendas. Uhum. Então, assim, todo mundo é vendedor, né? A diferença é que algumas pessoas assumem, outras não. Uhum. Mas o fato é, não importa o que você seja, qual a sua profissão, o que você faz, em algum momento você vai ter que vender. Ou o que você faz, ou uma ideia. Até o marido tem que vender para a esposa algumas ideias que ele tem, os projetos da família. A gente tem que saber se comunicar com as pessoas. E isso faz muita diferença. Uhum. Você falou em método. Você, né, no processo, num caminho a ser seguido, estudado, colocado em prática, precisão. Que método você utiliza? O que você construiu? Você construiu um método? Como é o teu jeito de vender? Tá. O método eu descobri ele nos 3 momentos mais difíceis da minha vida. E por isso que eu falei também que tem a ver com as características do vendedor de alta performance. Uhum. Na Sales Prime, a gente tem um fundamento de 3 pilares, que é técnica avançada de vendas, ciência do comportamento humano, que é autoconhecimento, é como o vendedor se conhece, como ele desenvolve a habilidade de identificar o perfil do cliente que ele está negociando. Isso é um baita diferencial competitivo também. E o terceiro é autogestão emocional. Então, nesses últimos 10 anos, tiveram 3 momentos muito representativos para mim, na minha trajetória, que esses 3 pontos ficaram muito evidentes. O primeiro, estudar sobre técnica de vendas, né? Foi logo no começo, quando eu não consegui atingir as metas que eu tinha me colocado de vendas de seguro de vida. Há 10 anos atrás, eu fui desafiada a entrar numa empresa que é uma das maiores do mundo, que é a Prudential, uma das maiores seguradoras do mundo, e eu tinha que deixar de vender projetos de marketing, que era o que eu fazia na empresa anterior, e vender seguro de vida. E eu achei que ia ser super fácil.
E aí, nos primeiros 6 meses, foi um fracasso. Foi horrível. Aí eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Eu achei que eu tinha um talento. E óbvio que o talento é importante, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. E as pessoas que se acomodam na facilidade do talento, elas vão ficar na medianidade do resultado, porque ela não entendeu que mesmo tendo talento, ela precisa aprimorar. É o carvão, mas ele tem que ser lapidado para virar um diamante. E a lapidação é a vida, a experiência, mas também o estudo, também o desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento, eu falei, eu preciso estudar mais sobre técnicas. Aí foi o momento que eu fui reler o livro Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, método de saber fazer perguntas. Um bom vendedor tem que saber fazer perguntas. Ele afirma pouco e ele pergunta muito. A pergunta certa, tem um método certo de fazer as perguntas. Então, alta performance, técnica avançada de vendas. Primeiro pilar, foi quando eu me percebi fraca em técnicas, não atingindo as metas e falei, tava só contando aqui com a boa comunicação, com o talento. Não, Daniele, volta lá, estuda de novo. Então, esse foi um ponto. Segundo ponto, autoconhecimento, que aconteceu comigo lá aos 19 anos, quando eu descobri quem eu era e pude entender os meus pontos fortes. Outra coisa que eu fiz quando eu não atingi metas, eu li de novo o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Falei, eu preciso entender na minha personalidade, no que eu sou boa mesmo. E aí, uma grande sacada, né? A gente tem que muito mais fortalecer o que a gente é bom do que tentar ser bom naquilo que a gente é mediano. Gasta muita energia querendo ser bom no que você não é bom. Pega logo o que você é bom, coloca energia naquilo, aí sim você vai ver um resultado exponencial. Então, esse foi o segundo aspecto, que foi uma coisa que eu vivi. E o terceiro, autogestão emocional. Como ter gestão emocional num ano que você está competindo com 1.500 pessoas extremamente qualificadas, que você está em segundo lugar de um ranking que é anual, no meio da sua meta, e você perde sua mãe, que era quem cuidava da sua filha para você trabalhar. Como ter gestão emocional? E não é nem aí, nesse caso, foi tão duro que eu vivi, que daí não é nem só gestão emocional, que também é muito importante, mas aí é fé, aí é o transcendente. Aí é Deus, aí é outras coisas. Porque até a gestão emocional, ela tem um limite, sabe? A gente consegue até certo ponto. E aí depois, é assim, nem precisa esperar chegar nesse ponto, né? Você pode pedir ajuda para Deus antes, mas eu percebi isso muito nitidamente. De que tinha coisas que eu até podia tentar, mas que eu precisava de uma ajuda maior para superar aquele momento. Então tem um pilar a mais, a fé. Tem um pilar a mais aqui. Ele complementa ali a inteligência emocional, a autogestão emocional. Ele é um agregador extremamente importante para mim, né? Dentro da minha história. Você fala muito dos pontos fortes, né? E o perfil comportamental, ele faz toda a diferença, né? 100%. Na hora de buscar alta performance em vendas, né? Qual é o perfil comportamental ideal para você, para um vendedor? Tá. A gente usa, na Sales Prime, a gente une 3 coisas, né? Que é o perfil comportamental, junto com as técnicas de venda, junto com a gestão emocional, que é o nosso fundamento. Sim. E aí, baseado nisso, a gente criou um método de como montar um time de Inside Sales ou como reestruturar um time de Inside Sales de alta performance. E, obviamente, a análise do perfil entra. A gente tem os clássicos, né? Para quem entende de DISC, a gente não usa só DISC, a gente usa uma ferramenta que analisa 4 aspectos. Teoria de valores, o DISC, análise multidirecional, tem uma série de coisas, não fica só no DISC, mas para quem conhece o DISC, né? Que é o DISC, dominante, influente, Qual influente, plataforma dominante. tu usa? Agora eu vou perguntar. A gente usa esses assessment, que é que a gente acredita hoje que é uma das mais completas que tem. E tem uma série de outras que a gente vai agregando para montar o quebra-cabeça e chegar num modelo ideal, sabe? Mas a principal, esses assessment. Aí, Fê, que perfil diz que é esse? Aí o perfil que a gente analisa do vendedor, a gente analisa algumas coisas, tá? A gente não para só no perfil, óbvio. O perfil é a ciência, né? Então a gente analisa, ele é um dominante, ele é um influente estável. Geralmente o perfil de vendedores fica entre dominante, influente, dominante e influente estável, geralmente. Mas o que mais a gente tem que avaliar além disso? A gente tem que avaliar a intensidade, que é uma coisa muito importante, a intensidade de cada ponto, e a gente tem que analisar a jornada da pessoa. Por quê? Porque existem exceções.
Então, às vezes, a jornada da pessoa preparou ela. Às vezes, ela não tem o perfil ideal do vendedor, mas a jornada dela, as experiências que ela construiu, Adaptaram ela. adaptaram ela a um perfil que ficou altamente assertivo para vendas, mas que foi construído com a jornada. Uhum. Não é que é genético, natural, que ela nasceu com aquilo, mas ela conseguiu desenvolver. E isso é possível pela neuroplasticidade. Então, a gente já sabe que, né, cientificamente falando, que a gente pode mudar o nosso comportamento, baseado nas experiências, nos impactos emocionais que a gente vive, nas repetições que a gente ouve, que a gente se faz para se transformar na pessoa que a gente quer. Mas a essência está lá, né? A genética está lá. Isso é um indicador muito forte. Então, quando a gente vai contratar os nossos vendedores, por exemplo, do nosso time, a gente analisa uma série de coisas. Analisa o perfil? Analisa. Analisa inteligência emocional? Também. Mas analisa também jornada e analisa também habilidades com vendas. Então, eles passam por umas sequências e uma delas, uma das mais importantes, é um roleplay comigo. Ele tem que vender para mim. E aí, ele só é contratado se ele vender bem. Muito bom. Tá aí uma boa dica. Tá aí uma boa dica. Dani, o contrário também é extremamente importante. Deixa eu me explicar. Na hora de vender, identificar o perfil comportamental de para quem você está vendendo faz toda a diferença. Tem alguma dica que tu pode dar para quem está aqui nos ouvindo agora sobre como identificar o perfil comportamental e agir de forma assertiva? Um perfil, enfim. Tá. Isso é, assim, o creme de la creme, né? Eu falo que... Sério. Não, eu falo que o vendedor que tem essa habilidade desenvolvida, ele tem muita vantagem competitiva. Eu acredito que é uma das maiores que eu tive ao longo desses 10 anos. Tenho, né? Ao longo desses 10 anos, assim, de perceber. Tem coisas que a gente faz por intuição. Então, assim, o vendedor já faz, mas ele não sabe o que ele faz. Só que se ele soubesse que existe uma ciência por trás disso, ele faria muito melhor. Então, foi isso que eu descobri na minha trajetória. Eu já fazia. A gente já tem... O vendedor nato, ele tem uma habilidade de perceber o perfil do cliente e ele se adaptar um pouco a esse perfil. Só que quando você tem a ciência por trás, você sabe exatamente o que você tem que fazer para surtir o efeito que você quer e, no final das contas, fazer o que for melhor para o cliente, porque isso é uma premissa de legalidade, de caráter, né? A gente acerta mais. Então... Por exemplo, como que a gente identifica perfil de clientes que são dominantes? Geralmente são pessoas rápidas, impacientes, que querem saber logo o que elas ganham com isso. E aquele cliente que você senta e fala assim, e aí, me diz, o que você trouxe para mim? Aí você quer apresentar a empresa para ele, ele fala, não, pula essa parte, vai direto. Qual que é o resultado? Quais são as garantias? O que eu vou ganhar? Quais são as vantagens? É isso que ele quer saber. Então, ele é rápido, impaciente, ele fala mais rápido, ele tem um tom de voz mais avolumado e mais alto. Esse é um cliente que tende a ser mais dominante. Gente, vocês estão anotando isso? Gente, porque anota. eu tô anotando. Aí, você tem o influente. O influente, ele gosta de fazer amigos também. Então, é aquele cliente que você senta e conta história, e ele dá risada, e ele é extrovertido, ele é engraçado, ele gosta de resultado, mas ele também gosta de fazer amigos. Então, é aquele que você tem que até tomar cuidado, que passa o tempo da reunião, você nem falou ainda o que precisava falar, perdeu o tempo da reunião, você fez o amigo, mas não fechou o negócio. Então, esse é um problema. Principalmente quando o vendedor também é influente. Aí, junto influente com influente, acabou. Fica 3 horas conversando, ficam amigos para sempre, mas nada assinado. Certo? Cuidado e o dinheiro? Com isso. Dinheiro que é bom, nada, né? Beleza. Aí você tem o estável. Tá. Perfil de comunicação de um influente. Ele também fala rápido, fala mais alto e fala com a mão, fala com gestos, né? Com os pés, dá risada. Esse é o influente. Né? Tipo eu e você, assim. E daí tem o estável. Aí o estável e o conforme, eles são mais analíticos. Com uma diferença. O estável, ele é um analítico, mas ele é voltado para pessoas, ele é voltado para emoção. E o conforme, ele é mais analítico, mas ele é voltado para processos e para razão. Então, quem que é o cliente estável? É aquele que gosta de falar da família, é aquele que fala mais baixo, fala mais devagar, é aquele que é super empático, é aquele que não entra em confronto com ninguém. Gente boa, querido, tem dificuldade de falar não. Às vezes ele não quer comprar de você, mas não tem coragem de falar porque ele não quer te chatear. Aí ele fica
escorregando, que nem um sabonete. Ele não quer, mas ele não tem coragem de falar que ele não quer, entende? Então, é esse cliente, é o estável. E o conforme, ele é analítico, frio e calculista. Então, ele não tá ali para conversa, ele não gosta que chame ele pelo apelido, ele não gosta de muito quebra-gelo. Ele tá ali, geralmente ele é sério, ele vai direto ao ponto, ele quer saber números, ele quer saber estatística, ele quer saber quem é você, o quanto de inteligência você tem, porque eles acreditam que eles são as pessoas que mais sabem de tudo na vida. Eles são estudiosos, são inteligentes, são profundos nas análises que eles fazem. São os clientes mais difíceis de comprar. Decidem mais voltado pela razão, gostam de passo a passo, pergunta sobre contrato, quer ler o contrato antes? Posso ler o contrato antes? Você me deixa essa proposta aqui, que eu vou ler, vou analisar com calma, depois eu te respondo. Esses são os mais conformes. O que a gente precisa, Fê, para ter sucesso nas negociações com os diferentes tipos de cliente? A gente precisa tratar eles como eles querem ser tratados e não como a gente gostaria de ser tratado. E tá aí uma grande inverdade, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mentira! Trate os outros como eles precisam. Isso é pura neurociência, Pura né? neurociência. Pura neurociência. A gente usa muito neurociência no processo de vendas, que é neurovendas, né? Então, a gente é obcecado por isso. Eu já fiz vários cursos de neurociência só para entender o cérebro das pessoas, como que eles decidem, escala emocional de decisão, o que eu preciso fornecer de informações para essas pessoas se sentirem seguras. Então, se eu estou negociando com conforme, eu sou completamente diferente do que quando eu estou negociando com dominante. Eu entro no ritmo dele. E eu já dou detalhes antecipado. E eu já antecipo objeções que eu sei que ele teria, porque eu sei como a mente dele funciona. Então, eu já sei que ele precisa de detalhes, eu já sei que ele vai se sentir inseguro com alguma coisa que eu fale, então eu já falo, olha, eu tô te falando isso, eu sei que para você é importante entender, por exemplo, a fonte, de onde que eu tirei essa informação. Aí eu trago estatísticas, eu trago fontes, aí eu falo da minha especialidade, do tempo que eu levei para entender profundamente sobre aquele assunto, para eu ter o respeito dele. Conforme você precisa do respeito dele. E aí ele acredita em você. E aí depois que ele confiou em você, ele confia em você para sempre. A não ser que você pise na bola. Mas se não pisar na bola, ele confia, ele te recomenda. Ele é um cara que nunca vai cancelar um contrato. Muito dificilmente, estáveis e conformes. Ele é difícil para entrar e difícil de sair. Difícil de entrar e difícil de sair. O dominante é impulsivo, né? Porque ele é muito mais intuitivo do que sensitivo. Ele é muito pela intuição, ele é muito rápido. Então, às vezes, ele decide muito rápido, mas ele não olha tantos detalhes, daí ele olha o detalhe depois e fala, putz, não devia ter decidido, aí ele volta atrás. O influente também é emocional, impulsivo. Então, com esses, é importante até a gente dar um passo para trás e falar, escuta, você entendeu tudo? Porque tem algumas coisas bem importantes, eu não quero que a gente tenha problemas depois, tem isso, isso e isso que eu não posso deixar passar. Aí ele, opa, não, entendi, beleza, tá tudo certo. Então, amarrações, nuances que são muito importantes na hora da negociação, na hora que você está na frente do cliente. O vendedor que consegue perceber isso e domina isso, ele tá muito acima da média. Sensacional. Muito. Gente, o que é isso? Um MBA, né? Aqui em 10 minutos. E Dani, para lapidar isso, nós estamos aqui nos bastidores, fazendo um mapa mental. Tem uma artista aqui com a gente, que é a Juliana. Que lindo, Ju, e ela está quero traduzindo tudo o que você está falando em aprendizado que grava. ver. Maravilhoso. Para a gente disponibilizar para quem está nos assistindo no meu canal no YouTube, no meu canal no Telegram, nas plataformas da Dani. Hoje mesmo, durante essa gravação, a gente já vai finalizar aqui, já vai estar prontinho. Maravilhoso. Para que as pessoas tenham essa marca desse aprendizado que você está, aprendizado de ouro aqui, de diamante, que você acabou de colocar na mesa. Eu estou aqui com um resumaço na minha mão e fico muito grata de poder levar isso para pessoas que daqui a pouco não têm acesso, né, e que podem acessar você, estudar com você, aprender com você, levar o seu negócio para dentro da tua empresa, né, e fazer todo esse movimento, ter esse olhar. Tu sabe o quanto eu defendo na minha área de atuação, que é comportamentos que transformam resultados, é isso que eu acredito. O lucro de uma empresa só muda quando você muda primeiro o comportamento das pessoas. A técnica vem na sequência, na minha visão. Sim. Você pode levar a melhor técnica do mundo, se as pessoas não desenvolverem o seu mindset, se elas não
destravarem o seu emocional, se elas não ressignificarem as suas experiências, se elas não instalarem crenças de poder, de merecimento, se elas não colocarem a seu favor o poder da intenção, das relações, da sua comunicação, da negociação, que técnica você aplica, né? A minha filosofia é comportamento, conhecimento, relacionamento, resultado. Se eu tenho atitude e eu sei fazer, e eu estou no ambiente certo, eu vou colher, desde que tenha consistência e congruência em tudo isso. Exatamente. Nossa, eu tenho uma história, assim, muito poderosa que reflete exatamente o que você falou e dá legalidade para isso. Nesses últimos 14 meses, nós formamos mais de 300 alunos, vendedores, com uma mentoria chamada Formando Campeões, que logo depois do campeonato eu construí essa mentoria e ela tem 4 pilares fundamentais. O primeiro é autoconhecimento, crenças, falar para ele sobre as crenças fundamentais, identidade, capacidade, merecimento. Depois vem técnicas, né? Então, crenças e neurociência, autoconhecimento. Depois técnica. Depois networking. E depois como fechar grandes contratos, que daí tem algumas dicas extras lá que a gente deu para os alunos. Foram mais de 300 alunos formados e um deles teve uma história muito forte que mexeu muito comigo. Ele tinha um bom resultado, ele era um vendedor, acho que de seguros também. Ele tinha um excelente resultado, mas ele nunca conseguia ter facilidade de lidar com os aplausos e com o reconhecimento que ele recebia no escritório, na agência que ele trabalhava. Então, às vezes, ele estava na semana e ele vendia super bem, tinha técnica e tudo, mas aí, às vezes, ele estava numa negociação e alguma coisa puxava ele para trás para dizer assim, nossa, mas se eu vender isso, eu vou ser o melhor da semana, ai, vai ficar aquela palhaçada de todo mundo ter que me aplaudir, ter que me dar parabéns, ai, eu não gosto disso. E aí, na primeira aula, caiu uma ficha muito profunda para ele, que ele nunca recebeu parabéns do pai e da mãe, quando ele era criança. Ele não sabia lidar com o reconhecimento. Ele não sabia lidar com a crença de merecimento. Ele fazia, mas no fundo ele achava que ele não merecia, que era mais do que obrigação. Ali caiu uma ficha muito grande, teve um destrave, ele chorou muito, assim, depois me contando, né? Não foi na aula, mas depois ele me contou. E aí, nas semanas seguintes, o resultado dele começou a melhorar muito. Em poucas semanas, ele já era o número 1 da agência dele. Quando ele se tornou o número 1 e o gerente dele postou isso no Instagram, o pai dele viu. E o pai dele chegou e falou, filho, eu vi que você está se destacando no seu trabalho, você é o número 1 da sua agência. O que aconteceu? Eu queria te dar parabéns. Pela primeira vez, com 33 anos, ele recebeu parabéns do pai dele, do pai e da mãe. E aí ele começou a chorar. Desabou na frente do pai e falou assim, por que você nunca me deu parabéns? Aí o pai dele disse assim, porque eu também nunca recebi. Sim. E eu não sabia te dar. Isso foi um destrave tão grande para ele, não foi técnica, foi crença. E ele estava disputando o primeiro lugar do Brasil na empresa dele. E ele veio me contar no nosso último encontro, que a gente faz, né, uma comemoração, um selamento ali da mentoria. Ele veio me contar e ele chorava. Ele falava assim, eu não sou de chorar, né? Eu não choro nunca, mas eu tô te contando muito emocionado, porque não tem como a gente falar de performance e de venda se a gente não falar de autogestão emocional e autoconhecimento. É impossível, não dá. Chega num limite, mas não ultrapassa esse limite, sabe? Então, só colocando aqui ao sobre vivo, isso, é sobre isso. É sobre isso. Quando essa ficha cai dentro dos negócios, dentro das famílias, dentro das empresas, o jogo vira, o jogo muda. Quando você abre espaço para as pessoas estarem vulneráveis e se recuperarem emocionalmente. Né? Isso é tão poderoso, Fê. É muito poderoso. É muito poderoso. Porque, assim, toda empresa, a gente lida com empresas, né? Toda empresa quer ter um time de vendedor campeão. Toda empresa quer. Me fala que empresa que não quer ter um time de 10 caras, que tem mentalidade de campeão, comportamento de campeão, resultado de campeão. Agora, quantas empresas que estão nos assistindo reservam verba no seu negócio para investir no desenvolvimento das pessoas? Exatamente. Na saúde mental das pessoas. Quais são as condições que esses vendedores estão tendo?
de serem verdadeiros campeões. Quais são as condições? Será que só eles têm que trazer isso? Será que a empresa não tem que proporcionar também condições, ambiente, treinamento, desenvolvimento de habilidades, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, as pessoas falam muito de coachability, que é como que um coaching especializado em desenvolvimento de vendedores que já têm potencial, que já têm perfil, mas ajudarem eles a atingir a máxima performance dentro do negócio. Como que isso pode atuar? O que que isso muda? Isso muda tudo, né? Nesse treinamento que a gente deu, essa empresa existe há 7 anos e os CEOs falaram para mim, há 7 anos a gente bate cabeça para conseguir ter um time que realmente performa. E a gente estava errando em coisas básicas. A gente estava errando no perfil que a gente estava contratando, a gente estava errando no nosso método de recrutamento e seleção, método de remuneração e reconhecimento, tudo desalinhado. E uma empresa que fatura dezenas de milhões de reais por ano, com um time desalinhado, com pessoas que não eram do perfil, com uma remuneração e reconhecimento desajustada. E aí você fala assim, caramba, tá faturando 50 milhões desse jeito? Imagina se acertar. Vai pra onde? Vai pra lua, né? Então, assim, e o que é óbvio pra gente, né? Meu Deus, mas é óbvio. Tem um método, óbvio, coloca, né? Aí. As pessoas erram no óbvio. As empresas estão errando no óbvio. Só que é um óbvio que tem que ser bem feito, né? Precisa ser bem feito. Aí o resultado é exponencial. Aí precisa investir. Aí tem que investir, né? Porque quer ganhar, né? Só que é um investimento que vale muito. Fê, sabe quanto custa contratar um vendedor errado? Quanto custa para uma empresa? Primeiro que o nível de turnover de times de vendas no Brasil, de empresas de médio porte que faturam de 5 a 300 milhões de reais por ano, o nível de turnover é de 53%, o índice. 53%, ou seja, de cada 10 pessoas que o empresário contrata para o time comercial, 5 pessoas, no mínimo, saem antes de 6 meses. Sendo que o tempo de rampagem de um vendedor é de 3 a 6 meses. Ou seja, a empresa investiu, esperando que dali 3, 6 meses ele vai rampar, ele vai atingir a máxima performance e ele sai. Muito alto o índice de turnover. Por quê? Tá contratando errado, tá recrutando errado. É um custo muito alto para a empresa. E outra coisa, e aí as técnicas ineficazes também, né? Cada vendedor vende de um jeito. Aí não tem técnica eficaz. O que acontece? O líder espreme o time. Aí vira aquele sufocamento, aquele ambiente extremamente hostil. Porque falta inteligência, falta técnica inteligente, aí você vai na força do ódio, fazendo o seu time performar sem técnica eficiente, com pessoas que não têm perfil para estar ali e um método de remuneração e reconhecimento muito falho. Catástrofe. Pode falar? Tá ouvindo? É sobre isso, catástrofe. Mais de 90% das empresas do Brasil hoje sofrem efeitos de todos esses processos que são mal feitos. Essa é a maior motivação da Sales Prime. A maior. A gente quer fazer as empresas pararem de perder dinheiro contratando pessoas erradas para o time de vendas, ter um método certo, um reconhecimento certo, dar um incentivo certo e ter a técnica certa. Dani, um livro que tu indica de leitura para identificar comportamento, essas questões comportamentais que você falou primeiro, do DISC, da dominância, da influência, estabilidade e conformidade, aonde mergulhar para entender mais sobre isso? Tá, tem um que eu gosto muito, o Jeb Blount é um dos meus autores, né, preferidos. Chama Como os Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para ter mais resultado. Como supervendedores utilizam a inteligência emocional para ter mais resultado. Ou é ter mais resultado ou é vender mais. É uma das duas coisas, do Jeb Blount. Ele fala muito sobre isso, sobre perfil, sobre foco, sobre técnica, sobre processos. É um livro grosso, mas é um livro muito bom, mas muito bom. Eu tenho vários, assim, queridos, né? Tem o Spin Selling, tem o Alta Performance de Vendas do Dale Carnegie, tem Objeções do Jeb Blount, tem Prospecção Fanática, tem vários livros, mas eu acho que esse junta algumas coisas que tem a ver com aquilo que eu acredito há muitos anos e que eu venho falando há muitos anos. Gente, inteligência emocional é importante. Gente, perfil comportamental é importante. E não sou eu, é a ciência. Quem não acredita nisso, não acredita na ciência, porque já foi algo mais do que comprovado, né? Então, as empresas que não estão investindo conhecimento nisso estão extremamente ultrapassadas. Né, assim, ultrapassada, gente, a ciência tá aí, vender não é mais técnica, é também, mas é ciência. Comportamentos transformam resultados. Transformam. Dani, como ser campeão na vida antes de ser campeão em vendas? Você que fala isso.
Falo. Agora explica. Explico. Eu falo que ficar em primeiro lugar de um ranking é mais fácil do que ser campeão da vida. Porque eu conheço muitas pessoas que, para chegar em primeiro lugar do ranking, tiveram que abrir mão de muitas coisas. E perderam outras tantas, que são tão importantes. E aí, quando chega lá, não tem com quem comemorar, né? Ou você machucou muitas pessoas para estar lá. Ou você abriu mão de pessoas muito importantes para você na jornada. Ou de princípios e valores. Então, o campeão da vida é a pessoa que consegue vencer e chegar onde ela decidiu chegar, e não necessariamente ao primeiro lugar, porque só tem um, mas onde ela decidiu chegar, o topo da montanha que ela escolheu escalar, mas sem negligenciar as coisas mais importantes da vida, que para mim é Deus, família, saúde. Sensacional. Para a gente fechar esse MBA, a minha última pergunta é a seguinte. Do que Dani Martins não quer se arrepender daqui a 5 anos? Do que eu não quero me arrepender? De ter colocado todos os meus esforços para realizar os sonhos meus e das pessoas que eu mais amo. É isso que eu não quero me arrepender. Eu vou até o fim, colocando todos os meus esforços, a minha fé, a minha inteligência, minha força, para realizar coisas muito profundas e muito especiais, minhas e das pessoas que eu mais amo na minha vida. Do que você não quer se arrepender? Dani, muito obrigada, de coração. É um prazer. Olha só isso, gente. Eu digo que o meu podcast foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque a oportunidade de hackear, dessa interação, dessa troca, dessa construção, eu espero que esteja fazendo sentido para você, que acompanha o meu podcast, faz a gente ficar sabendo que você está aí com a gente, baixa o mapa. E é sobre isso, né? É sobre estudar, é sobre se desenvolver, é sobre ambiente, é sobre networking. Então, agora vamos lá com o nosso mentor querido, Joel J, assistir o primeiro episódio, então, do Shark Tank. É sobre isso. Vamos lá. Fê, foi um prazer. Obrigada, gente. Sigam lá no Instagram, Dani Martins Pro. Contem comigo. Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Obrigada pelo convite, Fê. Obrigada. Beijo. Beijo.